Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento que ocorre com aceleração constante, o movimento uniformemente variado, conhecido muito como MRUV ou MUV. Vamos nessa? Bom, pessoal, é o seguinte, para a gente começar entendendo o que é o MRUV, né, o que é o MUV, e qual é a diferença que ele tem com o MU, com o movimento uniforme, eu queria lembrar um conceito que nós vimos na aula anterior, o conceito de aceleração. Para a física, sempre vai ocorrer aceleração quando houver variação de velocidade. Não esquece disso. A aceleração não necessariamente está ligada a alta ou baixa velocidade. A aceleração tem a ver com mudança de velocidade. Tudo bem? Bom, agora que a gente entendeu isso, vamos explicar um pouquinho o que é o movimento retilíneo uniformemente variado. É considerado MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, todo movimento retilíneo com aceleração constante e não nula. Até porque, pensa comigo, a aceleração, se a aceleração dele for zero, significa que não tem mudança de velocidade. E aí, se não tem mudança de velocidade, não é um MRUV, vai ser um MRU, é um movimento retilíneo uniforme. Então vamos até escrever isso aqui. No MRU, o que eu posso escrever sobre isso aqui é que a aceleração é igual a zero. Muito interessante. Beleza. Bom, como agora a gente já sabe o que é, eu coloquei aqui 3 situações, tá? Às vezes isso é cobrado em física como fotografia estroboscópica. Só é um nome feio para uma coisa simples. Imagina a seguinte situação. Um atleta correndo, por exemplo. E aí o cara vai lá, o jornalista esportivo, e tira várias fotos dele, beleza? Se ele pegar todas essas fotos em que o atleta está em posições diferentes e sobrepor essas imagens, ele vai ter uma coisa desse tipo aqui. Então o atleta aqui, depois o atleta aqui, depois o atleta aqui. Repara, não são vários atletas, tá? É o mesmo, só que em tempos diferentes. E aí, para a nossa brincadeira funcionar, para a minha explicação funcionar, eu quero que você imagine o seguinte, que cada foto dessa foi tirada num intervalo de tempo, tal que o intervalo de tempo entre duas fotos consecutivas é sempre constante. Caramba, Valentim, agora tu falou difícil. Não, é o seguinte, é como se aqui fosse o tempo 0, aqui fosse o tempo 1 segundo, aqui o tempo 2 segundos, aqui o tempo 3 segundos e assim sucessivamente. Ou seja, entre duas fotos se passaram, por exemplo, 1 segundo. Beleza? Olha para cá. É óbvio que isso aqui não é um movimento uniforme. Isso aqui é um movimento variado. Tudo bem? Só que o que aconteceu de 0 até 1 segundo? A velocidade aumentou 3 metros por segundo. Tranquilo? Estava 2, foi para 5, aumentou 3. Legal. O que aconteceu de 1 até 2? A velocidade saiu de 5 e foi para 8. Então ela também aumentou 3. O que aconteceu de 2 até 3? Ela saiu de 8 e veio para 11. Então ela também aumentou 3. Repara, é um movimento variado pelo simples fato da velocidade estar mudando, ok? Não ser constante. Mais do que isso, eu posso dizer que nesse caso é um movimento uniformemente variado, porque a velocidade está mudando de maneira uniforme, de maneira constante. Nesse caso, inclusive, eu posso dizer que a aceleração ela é de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, esse primeiro caso é um MUV. Legal? Olha para o segundo caso. No tempo 0, a velocidade é 3, no tempo 1, a velocidade é 4, no tempo 2, a velocidade é 7, no tempo 3 é 9 e por aí vai. Beleza? O que aconteceu daqui para cá? A velocidade aumentou de 1 metro por segundo. Show! O que aconteceu daqui para cá? A velocidade aumentou 3 metros por segundo. O que aconteceu daqui para cá? A velocidade aumentou 2. Moral da história. Esse segundo caso aqui é certamente um movimento variado, mas ele não é MUV. Porque para ser MUV, o aumento ou a diminuição, né, a variação de velocidade, tem que acontecer de maneira constante. Você repara aqui embaixo. Você fala assim, Valentim, caraca, Valentim, mas aqui a velocidade está diminuindo. É, mas repara que ela sempre está diminuindo a mesma coisa. Diminuiu 2, diminuiu 2, diminuiu mais 2. Se ele sempre aumenta ou sempre diminui a mesma velocidade, né? Sempre sofre a mesma variação, no mesmo intervalo de tempo, é MUV.
Então, nesse caso aqui, eu também tenho um move, só que a aceleração, ela é menos 2. Tudo bem? Até aqui, tudo legal? Perigo disso. O cara fala assim, ah, Valentim, entendi. Pô, Valentim, agora tá tudo claro. Então, quando a aceleração é positiva, ele de fato está acelerando, ele está aumentando a velocidade. E quando a aceleração é negativa, ele está freando. Muito cuidado com isso. Eu botei até uma observação aqui. Você precisa entender essa diferença entre movimento acelerado e movimento retardado, deixando claro que movimento retardado é sinônimo de movimento desacelerado. Tá? Bom, é óbvio que você sabe que uma coisa é diferente da outra. Isso é óbvio. Mas o que eu queria deixar bem claro é que o que vai determinar se o corpo está acelerado ou retardado não é o sinal da aceleração. Pode acontecer, e isso é uma pegadinha muito comum em provas, pode acontecer dele ter aceleração negativa e estar acelerado. Então presta atenção. Nesse momento eu vou te mostrar como você vai resolver isso. Mais à frente eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Tudo bem? Então vamos lá. Valentim, eu quero entender o movimento acelerado. Quando é que eu tenho movimento acelerado? O movimento é acelerado quando o módulo da velocidade, ou seja, o valor da velocidade aumenta. Se o valor está aumentando, ele está acelerando. Tudo bem? Quando é que o movimento é retardado, Valentim? Simples. O movimento é retardado quando o módulo da velocidade diminui. Se o módulo está aumentando, como nesses dois casos, é acelerado. Pô, Valentim, mas aqui não é movimento. Eu sei, mas é um movimento acelerado, porque a velocidade está aumentando. Se o módulo da velocidade diminui, então ele é um movimento retardado. Valentim, mas você acabou de me falar que eu não posso olhar para o sinal. Como é que eu faço então? Simples. Você tem que olhar para esses dois. Para a velocidade e para a aceleração. Nunca só para a aceleração. Isso é a maior pegadinha que tem. Beleza? Então vamos lá. Se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, como assim o mesmo sinal? As duas positivas ou as duas negativas, se elas têm o mesmo sinal, eu tenho movimento acelerado. Se as duas têm sinais opostos, uma positiva e a outra negativa, ou uma negativa e a outra positiva, tá vendo? Se as duas têm sinais opostos, isso é um movimento retardado. Eu preciso que você saiba isso, para parar de ficar falando, ah, movimento acelerado, aceleração é positiva. Não, isso não é necessariamente verdade. Tudo beleza? Vamos seguir o jogo. Bom, pessoal, do mesmo jeito que no movimento uniforme tinha lá uma equação, que era o que a gente brincava de sorvete, S igual a S0 mais VT, aqui no Move a gente também vai ter, nós também vamos ter algumas equações, só que não vai ser uma só, como era no Mu, agora são 3. Parece um pouco complicado, mas não é. Com o tempo você vai se acostumar e de tanto fazer exercícios aqui fica numa boa, tá? Eu só queria te chamar a atenção para um detalhe. Reparou que eu botei Move e não botei MRUV? Não tem problema. Nesse aspecto que a gente está estudando, né, nessa parte da cinemática, não vai fazer muita diferença para a gente se o movimento é retilíneo ou se é uma curva qualquer. Lá na frente, a gente tem que levar isso em consideração, mas nesse momento não faz muita diferença. Então, se eu chamar de Move ou de MRUV, eu estou querendo falar da mesma coisa. Beleza? Bom, vamos lá. Função horária do Move. Pessoal, função horária do Move, também chamada de função horária de velocidade, ok? É o seguinte, V igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT. Da onde vem isso? Simples. Essa fórmula é exatamente a fórmula de aceleração. Porque acompanha comigo. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Até aqui você já aprendeu, certo? Variação de velocidade sobre intervalo de tempo. Esse ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. E o tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Só que o tempo inicial a gente costuma considerá-lo como zero. Tudo bem ou não? Então a gente passa a ter o seguinte, que a aceleração é V menos V0 sobre T. Show? Vou pegar esse T que está dividindo e vou passar para o outro lado. Vai ficar AT igual a V menos V0. Tudo bem? Se V0 está diminuindo, veio para cá somando. Então V, que vai ficar sozinho, ele vai ser o V0 que passou para o outro lado, somado com o AT.
Então nós chegamos ao V igual a V0 mais AT. Repara que é a mesma formulazinha, tá? Por que eu quis mostrar da onde veio essa equação? É comum, quando eu estou fazendo questões, principalmente em aulas presenciais, eu resolver uma questão, pessoal, vamos lá, vamos fazer aqui, V igual a V0 mais AT, né? Tem gente que chama isso aqui de VOAT, macetinho para gravar, VOAT. É comum o cara falar assim, Valentim, eu não fiz assim, eu fiz usando a aceleração ΔV sobre ΔT. Tá certo? Tá, mas se você reparar bem, no final das contas, tá no mesmo, tudo bem? Por que é legal escrever assim? Aí eu botei um exemplo aqui. Imagina que você está lá fazendo a prova e cai assim, V de T é 20 mais 3T. O que é isso? Isso aqui está me mostrando a velocidade em qualquer instante, em qualquer tempo que eu queira pegar, tudo bem? Então, por exemplo, vamos lá. Quem vai ser o V de zero? Ou seja, qual é a velocidade quando o tempo é zero? Eu vou pegar esse T e vou substituir por zero. Então vai ficar 20 mais 3 vezes zero, só que 3 vezes zero vai dar zero, então vai ser 20 metros por segundo. Ou seja, a velocidade inicial desse cara é 20, tudo bem? Quem é V de 1? Ou seja, qual é a velocidade quando o tempo é 1? Onde tem T, eu vou botar 1. Então vai ficar 20 mais 3 vezes 1, isso vai dar 23 metros por segundo. Quem é V de 2? Ou seja, qual é a velocidade quando o tempo é 2? Você vai pegar onde tem T e vai botar 2. Então vai ficar 20 mais 3 vezes 2. Isso vai dar 26 metros por segundo. E eu posso passar aqui o vídeo todo fazendo isso. Mas acho que você já entendeu o que está acontecendo. Para cada 1 segundo que está passando, a velocidade está aumentando quanto? 3 metros por segundo. Então eu posso falar que nesse caso, por exemplo, tá? Isso é um exemplo, não são todos assim. A aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? E qual é a velocidade inicial mesmo? 20. Show. Só que eu não precisava ter feito nada disso. Se eu olho para esse cara e reconheço que isso aqui é V igual a V0 mais AT, eu sei que quem está sozinho, quem não está multiplicando o tempo é a velocidade inicial. Olha para cá, quem está sozinho é o 20. Então é porque a velocidade inicial é 20. De fato, é verdade. Legal? Outra coisa, quem é que está multiplicando o tempo aqui? Quem é que está multiplicando o tempo? Vamos dar uma olhada. Quem está multiplicando o tempo é a aceleração, tudo bem? Olha para essa equação, quem está multiplicando o tempo? 3. Então a aceleração vale 3. Repara, eu não precisava ter feito isso para entender o que está acontecendo. Só de olhar para a equação, eu já percebi que a velocidade inicial é 20, que a aceleração é 3, e eu posso responder qualquer coisa, tipo, qual é a velocidade no tempo 17? Tranquilo, vou pegar o T, vou substituir por 17 e fazer a conta. Qual é o instante em que a velocidade é 50? Eu não vou botar 50 aqui. Eu quero saber qual é o instante, eu quero saber qual é o tempo. Então eu vou botar esse 50 aqui, ó, velocidade 50, vou fazer as contas e vou descobrir o tempo. Então essa equação é extremamente importante, beleza? Só que essa é a primeira equação, temos mais duas. Repara, com essa formulazinha, você consegue achar a velocidade em qualquer instante, tudo bem? Quando você pega isso aqui, você vai fazer uma coisa parecida. Só que ao invés de descobrir a velocidade em cada instante, você vai descobrir a posição em cada instante. Por isso que isso é chamado de função horária de posição. Função horária de velocidade, função horária de posição. Beleza? E aí tá aqui, ó. O pessoal chama de sorvetão. Sorvetão. Pessoal, vou te falar a minha realidade. Eu, quando aprendi esse assunto, demorei um pouco para perceber algumas coisas. E o bom é que você está nesse curso, você não vai precisar se preocupar com isso. Olha que legal. É uma fórmula grande? É uma fórmula grande. Tu tá até com saudade do sorvete da aula passada, não tá? Então, só que se você reparar bem, isso aqui é o sorvete. S igual a S0 mais VT. Repara que o que passou a aparecer foi esse agregado aqui, ó, foi esse termo, o AT ao quadrado sobre 2. E por que esse termo não tinha em movimento uniforme? Me ajuda. No movimento uniforme, a aceleração é 0. 0 vezes qualquer coisa ia zerar isso aqui. Então, no final das contas, essa equação é um pouco mais completa.
Ela também vale para movimento uniforme, ela também vale. Porque no movimento uniforme, a aceleração é zero. Sacou? Então vamos lá. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. S é a posição no instante qualquer. S0 é a posição inicial, posição no começo, no tempo zero. V0 é a velocidade inicial, T é o tempo, A é a aceleração e T é o tempo. Tempo, um instante, tudo bem. Agora, olha que coisa interessante. Se eu pegar esse S0 e jogar para o outro lado, eu vou ter S menos S0. Só que S menos S0, posição final menos posição inicial, vai me dar o ΔS. Então, na verdade, aqui eu não tenho duas fórmulas, é a mesma fórmula. Cara, Valentim, isso me deixa muito enrolado, Valentim. Quando é que eu vou saber qual que eu vou usar? Simples. Problemas que falam de posição do tipo, o cara começou na posição 30, com velocidade 20, aceleração menos 2, em qual tempo ele vai estar na posição 70? Sei lá, estou inventando. Quando o cara fala isso, ele não quer saber quanto que ele andou, ele quer saber a posição. Na verdade, ele quer saber o tempo em que ele vai estar naquela posição. Poxa, então eu vou usar isso aqui. Legal? Quando o cara quer saber o deslocamento, um corpo parte do repouso e acelera durante 5 segundos. Quanto que ele vai andar? Repara, se eu quero saber o quanto que ele vai andar, eu não quero a posição. Eu tô nem aí pro referencial, só quero saber o deslocamento. Aí eu uso isso. Fique atento a algumas palavras-chave. Por exemplo, corpo partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, é porque a velocidade inicial dele é 0. E aí 0 vezes qualquer coisa, tu já vai cortar isso aqui. Ó. Um corpo freou até parar. Putz, então a velocidade final que é 0. Entenderam a ideia? Show de bola. Isso aqui dá no mesmo. É importante que você saiba isso. Por último, a equação de Torricelli. Pessoal, vocês repararam que aqui é função horária de velocidade, aqui é função horária de posição. Os dois estão trabalhando com a hora, estão trabalhando com o tempo, beleza? Só que em alguns problemas de move, a gente vai resolver e não é dado o tempo. Imagine, um carro parte do repouso, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, quanto que ele anda até chegar à velocidade de 10 metros por segundo. Em nenhum momento eu te falei o tempo. Claro que você poderia usar aqui para descobrir o tempo e depois substituir aqui. Só que você ia fazer duas equações. Não precisa. Quando você faz Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, isso aqui é a equação de Torricelli. Quando você faz isso, você na verdade está juntando as duas. Note, eu mostrei de onde essa veio. Essa aqui eu não mostrei de onde veio. Por enquanto, a gente só está trabalhando, né? Essa daqui é uma mistura das duas. Não cabe no nosso curso fazer essa demonstração, não é necessário. Só preciso que você entenda que em problemas de move que eu não tenho tempo, o mais adequado é utilizar isso. Beleza? V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Tudo bem? Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e deslocamento. Tranquilo até aqui? Pessoal, mais algumas informações importantes sobre o move, né? Velocidade média no move. Isso aqui é uma coisa que a maioria dos alunos despreza. A galera não dá a devida importância. Em alguns momentos, se eu souber utilizar isso, e a gente vai ver em exercício como é que isso pode ajudar, se eu souber utilizar isso, eu consigo fazer algumas questões que são complexas ficarem mais simples. Então, por favor, não menospreze isso, tá? Sempre vale, obviamente, até porque é definição, né? Que a velocidade média, ela é o ΔS sobre ΔT, é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Isso sempre, é definição, tá? Sempre vale. Isso vale, inclusive, no move. Vale no move, vale no move, vale em qualquer situação. Só que no caso do move, eu posso dizer que a velocidade média, ela também pode ser a média aritmética das velocidades. Então vamos lá. Eu tenho uma situação aqui, um carinha saiu daqui, pá, veio para cá, pá. Só que eu garanto para você que ele está em move. E eu quero saber qual é a velocidade média dele daqui para cá.
Tudo bem? Cara, se ele está em move, eu posso pegar a velocidade inicial, a velocidade final, somar e dividir por 2, que eu vou achar a velocidade média. Então, por exemplo, o cara estava a 6 metros por segundo e veio para 12 metros por segundo. Repara, eu não sei quanto tempo ele vai fazer isso e eu nem sei quanto que ele andou. Então, calcular a velocidade média por aqui fica inviável. Beleza. Só que o Valentim me falou que se isso aqui é um move, quando eu vou calcular a velocidade média, eu posso fazer o quê? Média aritmética. Então eu somo 6 mais 12, 18, divido por 2, que média aritmética eu vou somar e dividir pela quantidade de termos, nesse caso 2, tá sempre com 2, não vai fazer com 3, 4, não, pelo amor de Deus. Então eu vou somar 6 mais 12, 18, dividido por 2, 9. Nesse caso, a velocidade média nesse trecho vai ser de 9 metros por segundo. Por favor, repito, não menospreze isso. Beleza? E aí, a parte de gráficos, que é o que a galera mais gosta, certo? Não, né? Eu sei que não. Bom, vamos lá. Primeira coisa, galera, eu venho falando isso, vocês vão perceber, na verdade, em algumas aulas à medida que você for acompanhando, tá? Só que isso é uma coisa que todo mundo deveria saber. Pelo amor de Deus, não esquece isso. O gráfico, ele é uma análise, né? Uma associação entre duas coisas. Então, se eu tenho um gráfico AT, ele vai ter um formato. Se eu tenho um gráfico VT, ele tem outro formato. Se eu tenho um gráfico ST, ele tem outro formato. Então eu não posso dizer como é que é o gráfico do Move. Como é que é o gráfico do Move, Valentim? Não sei. Porque se for AT, é uma coisa. Se for VT, é outra. Se for ST, é outra. Uma saída legal para você perceber, na verdade, isso inclusive tem a ver com a lei de formação. Vocês vão ver isso um pouco em matemática, provavelmente, né? Função do primeiro grau, função afim, o gráfico é uma reta. Função do segundo grau, função quadrática, o gráfico é uma parábola e por aí vai, né? Você precisa, na hora de dizer o gráfico, você precisa conhecer a lei de formação. Então, vamos lá. Aceleração em função do tempo. Para ser move, obrigatoriamente, a aceleração ela tem que ser constante. Vou abreviar aqui para CTE. Então, o meu gráfico tem que ser uma reta constante. Para te mostrar que em qualquer instante que eu pegue, a aceleração vai estar no mesmo valor. Tudo bem? Óbvio que nesse caso, eu queria te chamar a atenção que do jeito que está desenhado, eu tenho uma aceleração positiva, maior que zero. Valentim, mas como é que eu vou saber isso? Está acima do eixo do tempo. Se a aceleração estivesse abaixo do eixo do tempo, constante, também seria um move, só que a aceleração seria negativa. E se a aceleração é negativa, o movimento é retar? Não dá para garantir. Lembra, para dizer se é acelerado ou retardado, eu preciso da velocidade e da aceleração. Beleza? Show de bola. Pulo do gato. Quando eu tenho um gráfico AT, a aceleração em função do tempo, tem uma sacada muito legal. Quando eu calcular a área dele, a área desse gráfico, ela vai ser igual a ΔV, que é a variação de velocidade. Então, toda vez que eu tenho um gráfico AT, se eu calcular a área, repara que no Move essa área sempre vai ser um retângulo, né? Essa área ela vai ser numericamente igual à variação de velocidade. Beleza? Gráfico VT. Vamos lá. Como é que se comporta a velocidade em função do tempo no Move? Você já aprendeu. É V igual ao quê? V0 mais AT. Sim ou não? É o V igual a V0 mais AT. Show de bola. Só que isso aqui é uma função do primeiro, do segundo, a constante é o quê? Isso é uma função do primeiro grau. Então o gráfico dele é uma reta. Obviamente, essa reta vai ser crescente se a aceleração for positiva. E ela vai ser decrescente se a aceleração for o quê? Negativa. De novo, a aceleração positiva não quer dizer que o movimento é acelerado. Tranquilo? Quero te chamar a atenção para dois pontos aqui nesse gráfico. Primeiro ponto que eu queria te chamar a atenção é para esse. O que esse ponto aqui está me mostrando?
esse ponto, ele está me mostrando a velocidade quando o tempo é zero. E a velocidade quando o tempo é zero é também muito conhecida como velocidade inicial. Tudo bem? O que esse ponto aqui está me mostrando? Vamos lá. Me ajuda aí. O que você acha que esse ponto aqui está me mostrando? Esse ponto está me mostrando o instante em que a velocidade é zero. Então, muito legal saber disso. Quando a velocidade é zero, eu falo que o corpo está invertendo o sentido. Quer dizer que ele estava indo para um lado, inverteu o sentido, agora vai para o outro. Então, sempre que ele estiver invertendo o sentido, a velocidade é zero. Presta atenção. Está invertendo o sentido? No momento em que ele inverte o sentido, a velocidade é zero. E se a velocidade for zero, eu posso garantir que está invertendo? Não, porque ele poderia parar, simplesmente parar. Tudo bem? Nesse gráfico, você observa que no primeiro momento a velocidade é negativa, mas depois a velocidade é positiva. Então ele estava contra a trajetória e depois a favor da trajetória. Em algum momento ele inverteu. Esse é o momento que ele inverteu. O pulo do gato, esse aqui você já conhece, você já aprendeu nas aulas anteriores. A área do gráfico VT ela é igual ao ΔS. Então não posso esquecer isso, tá? Beleza. Por último, o gráfico ST, posição em função do tempo. Vamos lá, das 3 equaçõezinhas, como é que é a equaçãozinha de posição em função do tempo? É de sorvete, professor? Não, não é sorvete, aluno. Cuidado. Se for sorvete, é mu. Então aqui é o quê? É o sorvetão. Não é isso aqui que nós aprendemos na aulinha de hoje? Ah, é verdade. Só que isso aqui é uma função quadrática. E o gráfico dele é uma parábola, que pode ter a concavidade para cima, se chama de parábola feliz, ou parábola com concavidade para baixo, que é parábola triste. Nesse caso, como a concavidade está para cima, porque a aceleração é positiva. Legal? Se a concavidade estivesse para baixo, a aceleração seria negativa. Vamos lá. O que esse ponto está me mostrando, pessoal? O raciocínio é o mesmo. Não é a mesma coisa, mas o raciocínio é o mesmo. Isso aqui é a posição quando o tempo é zero, ou seja, isso aqui é a posição inicial. Beleza? O que isso aqui está me mostrando? Um instante em que a posição é zero. Isso aqui é o momento que ele está passando pela origem. Repara que no meu gráfico ele está passando 2 vezes pela origem, porque durante 2 instantes ele vai ter posição igual a zero. E agora vem o pulo do gato. Quando você pega o vértice da parábola, isso aqui é um truque bem legal, no gráfico ST, o vértice da parábola significa que a velocidade é igual a zero. Sempre que você pegar no vértice, nesse ponto, a velocidade é zero. E aí você pode fazer várias brincadeiras em cima disso. Análise se o movimento acelerado ou retardado, usar inclusive o truque de velocidade média, como média aritmética no caso do Move, enfim. Tudo beleza? Valentim, e essa área aqui? Nada demais, não me interessa. Tudo bem? A área eu preciso me preocupar aqui. Aqui é só identificar quais são os pontos e a partir disso fazer análise. Beleza?